Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô você, líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando o melhor podcast de liderança do mundo. Por que só do Brasil? Do mundo. Você está escutando Lideraí.com, em busca do santo graal da liderança. E para o episódio de hoje de volta, André e Wellington. Ai, que bom que vocês estão aqui de volta. Mais uma semana, pessoal, meus amigos. Que momento, gente. Que momento emocionante. E o episódio de hoje vai ser o quê, Wellington? Wellington, se você tivesse que contar quantas bolinhas tem nesta sala de ping-pong, quantas seriam? Ai, depende do tamanho da sala, depende de quais são as dimensões, depende do volume, considerando que o volume... Gostei das suas respostas, de como você pensa. Isso significa que o episódio de hoje é sobre o quê, André? Sobre entrevista. Isso, recrutamento. Emprego, recrutamento e seleção. É. Momento RH, galera. Fica aí que tá o quê? Tá bem legal. Tá bem legal. Abraço pro Arthur, que adora o RH. Coitado do Arthur. Um abraço pro Adeildo, né, cara? Adeildo Nascimento, que é o brabo do RH, né? Gente finíssima, cara. Aprendi muito com ele. Começando o lounge desta semana, bom, o episódio anterior a gente acabou falando de comunicação, né? Mas achei, no lounge a gente falou um pouco sobre o desafio lá de contratar uma pessoa que não queria mexer no Windows semana passada, né? Cara, Recebi algumas mensagens aqui de que isso não é tão novidade. Veja só, tem gente dizendo aí que tem outras... What? Como assim, cara? Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que não é novidade. Outras pessoas disseram que já viveram coisas semelhantes, né? Mentira, cara, não é possível. Não é E possível, principalmente de sábado. Muita gente falando que é líder de produção, que tem o turno no sábado, que o cara assinou o contrato e na hora de chegar na sexta-feira não vai trabalhar e fala que é religião, cara. What? A empresa não pode daí demitir. não pode, porque daí a adventista, né, não trabalha no sábado, né? Agora, o Windows, isso daí, acho que o cara passou um migué ali. Essa história do Windows é bem estranha, né, cara? Meu Deus do céu. O que nós temos de notícias aí do mundo pop, André? Cara, do mundo pop, Fofocas? cara. Filho do Neymar nasceu? Alguma coisa assim? Fofocas. Ah, tem a Yasmin Brunet aí, que cada dia é uma notícia diferente aí. Quem é Yasmin Brunet, jovem? Para quem está nos ouvindo. Yasmin Brunet é a filha da Luísa Brunet, que era casada com o Gabriel Medina, grande surfista brasileiro. Aí sim, hein? Mundial. Agora vai. E daí o que aconteceu? Ela tá mudando o quê? De sexo? Não, que cada momento ela sai como uma fé de um cara diferente. Agora ela está com MC Daniel. Que momento, hein, gente? Que é o ex da Mel Quem Maia. é Mel Maia? Porra, aí sim, hein? Quem é Mel Maia, cara? Mel Maia é aquela jovem atriz que fez Avenida Brasil, que fez aquela novela famosa da Globo, que foi um grande estouro. Putz, vida. Cara do ouvido. Cara, essa aí, olha, realmente, tu falou em vários nomes e eu não conhecia nenhum, O cara. pessoal tá meio triste aqui no podcast. Tu falou vários nomes e eu não consegui Mas vocês nenhuma querem referência, novidades cara. do mundo pop, cara? Não tem culpa que vocês não assistem televisão. Desculpa, gente. Também não é novidade que a gente não tá comentando muito, até porque eu acho que é um tema muito delicado. Sensível, né? Sensível. Mas o que tá ocorrendo agora lá em Israel, né? E na Palestina. Eu particularmente, acho que a única coisa que vale a pena ser comentada é que é o ataque terrorista que começou tudo isso. Agora tá tendo um conflito. Veja, quando teve 11 de setembro e os caras derrubaram o World Trade Center, o que os Estados Unidos fizeram na sequência? Não entraram no Afeganistão? Então, Albinão, tem o nome disso nos RPG, cara. É First Blood, cara. É quem começa o rolê, cara. Dali pra frente é só retaliação. existe uma coisa cara. no direito internacional que é o direito de defesa, que toda nação tem. Se eu chegar lá e atacar a nação A, ela tem direito de se defender. Então eu acho que hoje é chato isso, né, cara? Eu fico tão triste que as pessoas estejam politizando isso. Fica parecendo que quem defende Israel é o direita. E quem defende o PT, a esquerda, tem que defender a Palestina.
No Brasil tudo tá virando isso. Kit Kat e o Bis. Ai, Até puta o bis saco, e hein, o Kit cara. Kat. Puta encheção de saco. Esse essa negócio do cara. Felipe Meu Neto é Deus do céu. foda, né? Mas tipo, o cara. Não é nem porque é direita e esquerda. Bis. Mas É o cara Bis. ficou uma semana falando mal de açúcar e de chocolate e vira a garota propaganda do Bis, porra. É erro da Bis colocar esse cara aí pra fazer propaganda pra ele, né? Cada uma também, viu? Tá louco. Acho que essa situação do Hamas ali, cara, é uma coisa que ninguém tem solução, cara. Cara, vem desde a época da Bíblia e antes de Cristo já tinha disputa lá, cara. É um negócio que não tem como alguém chegar e falar, não, pô, tem que fazer isso aqui e vai dar certo. Não tem, cara. É uma disputa ali de, cara, que envolve religião, território, cara, é um negócio de cultura. Cara, é muito complexo, cara. Se alguém chegar com uma solução, esse cara é maluco, porque não tem uma solução ali, cara. Não tem, cara. Não tem. Você consegue chegar no meio termo e tudo mais, mas, cara, é improvável que você vai conseguir alguma coisa. E ali, é que meu pai foi pro Egito alguns meses atrás. E infelizmente ele teve a oportunidade de na época da pandemia ali, no início de 2020, ir pra Israel, um pouco antes da pandemia. E ele comentou, assim, falou, cara, essa região ali, cara, é uma panela de pressão, cara. É o tempo inteiro, assim, você não sabe o que vai acontecer, cara. Todo mundo armado o tempo inteiro, cara, é uma coisa de louco. Então, é uma tensão constante, sabe? Então, assim, qualquer um que venha falar, tem que fazer A, B ou C, não dá, cara, entendeu? Não é simples assim, não é preto no branco. Um negócio que tá aí há, sei lá, cara, 2000 anos aí sem resolução, não é com uma canetada da ONU que vai resolver, entendeu? Não tem como, sabe? É difícil, cara. Aquele podcast do Vilela lá, Inteligência, tem trazido convidados bons que explicam toda a história aí. André Last. Esse cara é muito bom de escutar ele falando, né? Professor Rock. E queria o Rock. trazer um ponto que a gente já tava Professor comentando Rock é aqui brabo. fora dos bastidores aqui, né? Sobre a coragem do Cabrini, né, cara? O Roberto Cabrini, repórter que descobriu onde estava escondido o PC Farias. Sim. Que momento, hein, cara? Ele tá lá na guerra, cara. O cara pegou um avião e tava lá, cara. O cara tava lá naquela rave recentemente. Esses dias aí, cara. Região super perigosa, o cara lá. Cara, eu acho que mas esse, isso aí Corajoso. Cobrir a guerra nesse momento. Traz uma informação neutra, né? Agora, assim, ataque terrorista. Os caras arrancaram cabeça de criança, estupraram mulheres, mataram pessoas a sangue frio, executando elas. Aí eu vi esses dias também Samidana anunciando lá que a notícia, né, pra você ver como que é sério, porque o Sami não vai falar besteira, né, que em Berlim começaram a marcar com estrelas de Davi casa de pessoas que são judias. Então, assim, a burrice humana, ela não tem fim, né? As pessoas voltam para essas teclas aí que já foram batidas no passado, foi feita a grande cagada e as pessoas esquecem. As pessoas esquecem que isso aconteceu, né? As pessoas esquecem do fato de que, por exemplo, hoje, quando o cara vai e invade a terra do outro lá, é fácil eu e você aqui, nós três aqui, querer discutir, pode fazer um episódio de 2 horas, se é ou não é terrorismo, né? Agora, quando acontecer na sua casa, na escola do seu filho, aí você vai chamar de terrorismo. Essa é a minha opinião. A opinião é que é fácil falar de longe. Agir? De longe. Exatamente, cara. De longe é fácil, cara. Até acontecer no teu vizinho. Nós somos abençoados demais, cara. O nosso país é muito bom, cara. Um país tamanho continental aí, tamanho da Rússia, né? Praticamente aí, monstruoso país. A gente não ter esse tipo de conflito. A gente tem violência, claro, como o próprio Nando Moura fala, né? A chance de tu morrer em São Paulo é maior do que você ir lá na guerra da Ucrânia, né? A taxa de mortandade em São Paulo, capital, tá maior que na guerra da Ucrânia. Mas nós não vivemos um conflito assim, né? A gente pode falar de taxas e números, morre tantas pessoas por violência, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Não tem guerra, cara. A gente não lá é diferente, cara. Então, é outra realidade. A gente é abençoado. Eu acho que essa que é a história. É uma tristeza, tomara que acabe logo isso aí. Acho que não vai acabar, é minha opinião. Vai longe. Esse negócio vai terminar azedo, porque agora tá parecendo... Agora é até o fim. Vai até o fim. Outra coisa, parece muito Segunda Guerra Mundial, porque o Irã falou que se entrar, ele entra. Os Estados Unidos falou que se o Irã entra. É igualzinho Segunda Guerra, foi assim. Cara, que papo de louco. A história se repete, Sim. Né, cara? Que vai loucura. acontecer, gente. Um conflito de grande escala. Eu não sei se vai ser uma guerra mundial, mas vai acontecer. Podem acreditar. Triste, cara. Triste. Pode acreditar porque o Kim Jong-un visitou a Rússia semanas atrás.
O Putin tava na China. E o que você acha que eles estão fazendo? Estão combinando. A inteligência... Conluio. A inteligência já sabia que isso ia acontecer. Então os aliados estão só se reunindo e falando assim, ó, se acontecer treta, nós estamos juntos, né, bro? É isso aí, Joe. Pega seu lanche. Paga seu lanche, cuzão. Então os caras estão fechados. Vai acontecer alguma coisa. E nós, brasileiros, temos que ficar tranquilo, porque nós somos o celeiro do mundo. Ninguém vai destruir a geladeira, senão eles morrem de fome. Então pode ficar tranquilo que o máximo que vai acontecer, na pior das hipóteses, é a gente trocar de chefe. Que não é tão ruim a ideia assim. Ai. Imagina se o Joe Biden mandar aqui. Não é pior que o Lula. Ah, cara, eu não sei de nada, velho. Cara, eu só quero cuidar do meu, cara. Eu só quero ter Não quero que caia a bomba atômica aqui. Não quero que ninguém me incomode, cara. É isso. Eu quero ter meu emprego, quero poder trabalhar. Eu quero pegar meu lanche. Pegar meu lanche. Escrever meu nome no prédio, né? Isso, pichar meu nome no prédio. Porra, puta merda, né? Cada uma, viu? Tá bom. Falou, pessoal. Começando o tema desta semana, entrevistas. Recrutamento e seleção. Então, o grande ponto aqui, que eu provoquei o Albino e o André recentemente aí, é porque a gente tá passando por um momento aqui de reestruturação na área e tudo mais, a gente tá recrutando algumas pessoas pro time, né? E eu acho que um ponto que é bom pra gente poder deixar muito claro é o que um líder deveria esperar de um liderado no momento do recrutamento. Porque às vezes os novos líderes já pegam times formados, né? Pegam equipes prontas e quando você tem a oportunidade de constituir uma equipe nova, é um desafio diferente. E aí o que eu queria colocar na mesa aqui pra gente discutir é quais são os desafios nesse momento, né? Da gente falar, cara, eu quero pessoas que sejam parecidas comigo, pessoas que entendam algo que tenha uma visão parecida com a minha, ou pessoas completamente diferentes, mas que tenham aspirações diferentes, ou pessoas melhores, teoricamente melhores do que eu. É mais pensando de maneira muito direcionada aqui, muito racional, o que o líder deveria buscar, ou quais são os alvos aí do líder quando ele está falando de recrutamento, cara. Que tipo de pessoa que esse líder deveria buscar? E dentro do cenário que ele vive. Eu acho que o primeiro grande passo, vou falar como das minhas experiências aí, eu acho que eu já devo ter entrevistado aí por volta de umas 500 pessoas na minha carreira. Você tem que ter muito bem desenhado e claro o cargo, o que você espera daquela posição. Às vezes os caras acham que isso é burocracia de RH, e às vezes pode até ser que o formulário que você receba seja burocrático. Mas então você tem que pegar uma folha de sulfite em branco e escrever o nome do cargo e escrever assim, principais desafios. Faz bullets. Quais são os principais desafios que esse cara vai viver? Põe lá, bullets, 5 bullets. Principais coisas que eu quero que esse cara faça, que ele precisa saber. Põe 5 bullets lá. E comportamentos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Sei que a discussão vai longe, mas assim, pra mim já tem que começar por aí. Porque o que vai acontecer? Se você vai sem o norte, a primeira praia bonita que você encontrar, você vai achar que você tá no paraíso. E pode ser o que você não precisa. Eu tenho um ponto aqui, Albino, sobre isso. A minha dúvida, cara, a minha dúvida não, mas acho que um ponto pra gente poder discutir é o que o líder tem que buscar. Eu acho que assim, quando a gente tá falando de habilidade técnica, tem pontos ali que são o mínimo que a gente espera, né? Mas vamos tentar direcionar um pouco aqui da conversa, mas assim, cara, num júnior, num pleno e num sênior, por exemplo, tá? O que eu espero de cada uma dessas posições, até onde eu quero desenvolver, ou especialmente, cara, eu acho que aqui na nossa conversa, pra ajudar o líder a selecionar os seres humanos, quais são os comportamentos esperados que a gente tá buscando dessas pessoas, É complicado, sabe? porque assim, você tem que, pra mim, o primeiro ponto é pegar essa folha de sulfite em branco e preencher essas coisas, porque se eu estiver na Renault, vai ser de um jeito, se eu estiver na Volvo, Isso, vai de acordo com a sua ser realidade, outra, né? Depende, por exemplo, se esse cara tem outro, eu vou pegar um sênior e tem outros 3 sêniors, e esse cara ele vai fazer mais um trabalho de contato com o cliente, não, esse cara é mais técnico, então é ali que você tem que preencher primeiro, é a primeira coisa. Agora,
Na média, o que eu diria pra você assim, na grande média, eu acho, e eu tenho visto, contratos, realizar contratações pesando mais o técnico só tem dado errado. É comportamento que tem que pesar em primeiro lugar. Beleza, concordo. Tá? Só. É nisso que eu quero Só. chegar. Só cara, comportamento. Porque técnico, se o cara tiver o mínimo do mínimo, você ensina o cara. Agora, comportamento você não ensina. Comportamento, o cara é muito difícil o cara desenvolver o comportamento que você quer. Comportamento e caráter. Nossa, né? Tem coisa que a gente pega, né? O técnico, o cara. Eu já fiz entrevista que o cara perguntou pra mim assim: você conhece o método Moonshine de melhoria contínua? Não. Nem sei o que os caras tá falando. Método Que é essa de Moonshine, rapaz? Que porra é essa? Moonshine? O cara tá inventando essa porra aí. E daí eu fui um pouco boçal também. Né? Eu falei pra ele assim: olha, eu não conheço. Daí eu primeiro falei, eu não conheço. Daí ele falou assim: como que você não conhece? Conheço só o Aí Sunrise. O que eu conheço? Aí eu fui. Sunset, tá ligado? Aí eu fui Sunrise boçal, eu porque eu falei conheço. pra ele assim, eu falei, não, porque é engraçado, assim, de todos os meus estudos, pelo menos assim, dos últimos 50 livros de melhoria contínua que eu li, eu nunca vi esse termo. Talvez seja uma bibliografia sua, assim, bem avançada. Se você puder me dizer o autor, Avançado. se puder me dizer o autor, É o Sun Sing. Isso. né? Aí não passei, né? Isso foi em 2007, não passei na entrevista, né? Mas assim, será que ele não devia ter me contratado? Será que ele tava tão preocupado se o cara sabia ou não o que era um Moonshine? Ele não tinha que conhecer comportamento? Ele não tinha que... O cara não foi mas, com a porra, tua cara. Moonshine? O Hã? cara inventou uma porra que não O existe. cara quis te entendeu? ferrar, Tipo, o cara inventou pra te o cara fuder. inventou. Eu acho que assim, é comportamento... Cara, se você quer lascar o candidato, cara, é muito fácil, né? Cara, Você não, é muito covarde. Eu concordo, inclusive. André. Eu concordo, cara. Se O você... candidato chega tão ali, cara, sabe, naquela esperança de entrar na empresa, com toda a boa vontade. E dependendo do jeito que você quiser destruir o cara, você puxa qualquer coisa, cara. Você sabe jogar gamão? Não, puxa. Pô, não vai aqui, dar. A gente joga gamão todo dia no almoço gamão aí, cara. todo aí dia. Não, tem Não, como. mas eu jogo xadrez. não, Aí xadrez. eu te tá digo bom. o seguinte, eu te digo que Aqui é o dama. gestor que tá indo pra uma entrevista e ele tá tomando como decisão, gostou ou não gostou, pra fazer uma pergunta pra tirar o cara fora do baralho e não tá afim do melhor, isso aí é que nem pois mãe, quer, que nem tipo, mãe que testar. envenena a mamadeira do bebê. Isso aí o cara, a empresa que tem um gestor desse aí, tá fadado a falir, fechar. O gestor pegadinha, quer fazer pegadinha na entrevista pra ver como que o cara É o da bolinha lá da sai na introdução, né? pegadinha. Eu já vi isso aí. Quantas bolinhas tem? Mas é umas conversas dessa, cara. E assim, o que eu tenho sentido e que eu tenho buscado, especialmente quando a gente tá fazendo recrutamento aí das pessoas, é realmente buscar os comportamentos, né? E aí, é claro que vai depender da cultura. Mas é difícil. Mas vai depender da cultura da empresa, mas é difícil, André. Mas, cara, tem coisas que você pega na fala, tá? Eu vou te E dar as um pessoas exemplo. são muito Tá, um transparentes, exemplo- elas acham... porque elas acham, exato. elas o cara acham, não pesca, ele não porque percebe. ele não elas percebe. acham que a entrevista é uma prova de conceito de técnicas. Se eu sei ou não sei coisas. Exatamente, E ela deixa passar o comportamento nu e cru. Exatamente. E eu vou dar um exemplo bem típico, tá? Eu perguntei pra um candidato, candidate, candidatex nessa semana. Eu dei uma situação pra ela e falei, olha, o nosso contexto é esse. A nossa área tem força política, né, comercial. Nossa área comercial tem força política aqui, então a gente, especialmente no próximo ciclo aqui, nós vamos estar muito em voga, então nós vamos ter muito... a gente vai estar muito forte aí em relação a tudo que a gente for fazer. E falei, cara, mas eventualmente nós vamos ter situações que... Cara, a gente vai ter que precisar usar o nosso poder de convencimento para poder trabalhar com as outras áreas de negócio. E aí eu falei, cara, eu dei a seguinte situação pra ela. Você foi lá e combinou com o gestor de uma área aleatória ali que o projeto tal ia ser tocado da forma A, B e C. E você chegou com... E aí depois que isso foi teoricamente combinado, a gente foi lá e conversou com os analistas que iriam executar aquele trabalho daquela forma. E o cara falou, não, ninguém me falou nada. Porque você combinou com o gestor e não combinou com o cara que ia executar. Como que você faz? O que uma das pessoas me trouxe?
Ela falou, não, mas eu já acompanhei com o teu gestor. Ela tentou, o que eu, como recrutador, tô olhando? A guria tá querendo dar uma carteirada, entendeu? Ela não tem jogo Não de consegue cintura, convencer as pessoas, vender a ideia. Ela não consegue convencer, porque, cara, assim, ela não consegue se comunicar direito, porque ela podia ter contextualizado antes. Então tem muitos, e aí, até um ponto que a gente comentou sobre comunicação no episódio passado. Cara, pô, o gestor deveria ter comunicado ali a pessoa? Deveria, sim, deveria ter comunicado ali. Mas, cara, você tem que presumir que as coisas não acontecem. Mas entendeu? e aí, Wellington, Então, que você cara, vai escrever numa folha de papel lá, que eu falei, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa proativa? Por quê? Isso, Porque exato. O que não dá... Mas aí é comportamento, mas aí que né? dá, Albino? Wellington, Comportamento de novo, o que né? não dá, Wellington, é assim... Ah, eu ouvi lá no podcast do Liderar e eu preciso contratar gente proativa. Mas se você quer contratar um cara que vai lançar documento do ISO 9000, pra que você quer que ele seja proativo? Não, aí não precisa. Aí o cara tem... Não, Então, não faz pra sentido, mim, entendeu? isso é marketing na veia. É o que você precisa. O primeiro Isso, passo é o exato. que eu preciso. E escreva comportamento. Pare de escrever técnica. Por quê? Eu chego pro André e falo assim, André, manchas de SAP? Ele vai falar assim, claro. FBL1N aqui, ó. Daí toma. eu vou perguntar pra ele como que entra no SAP? Não vou. Isso. Agora, se eu chego pro André e falo assim, André, como que tu lida, por exemplo, com frustração? Como que tu lida, por exemplo, Exatamente, com um cara, gestor lá exatamente. que não aceita você? Gaúcho. Como que tu lidas? Como Bate. que tu lida, tio? Bate, como É é que que hoje tu eu tava lida, falando com o Gaúcho e hoje... né? Bah, meu Deus, o livre. Percebi, né? Bah, meu. Mas, agora você vai pensar, Mas- se eu chego pro André e falo assim, pô André, como que você lida com uma pessoa que não gosta de ouvir tuas ideias? Nunca segue, sempre diz não para o que você diz. Aí o André vai falar o quê? Isso, cara. Se ele falar, eu lido super bem e eu deixo a pessoa fazer o que você quiser, Lido bem. é mentira. Daí eu vou perguntar pra você, mas daí você vai deixar as coisas desse jeito? Daí o bobobó, vai começar o bobobó. Aí você pegou. Agora se o cara chega e fala na lata assim, eu estouro, eu não aguento, Pronto. pafoca. Não, e tem gente que é assim. Então, Tem gente que quer demonstrar que é duro, por Só exemplo, que- que quer passar uma imagem de Só que se gestor o cara fala assim, não fala coercitivo estoura, lá, mas né? se ele fala assim, eu não largo do pé desse cara até ele resolver. Contratei. Porque eu fui lá no papel e falei que eu queria uma pessoa que fosse firme. Porque eu vou contratar um auditor Firme, interno. resiliente Porque eu vou contratar um no auditor negócio, interno. né, Como que eu vou entendeu? contratar um auditor interno e vou lá e falar assim, André, como que você lida com conflitos? Eu tento mediar sempre da melhor forma possível. Não contrato. Não Como que eu vou quero, contratar não um quero. auditor Exato, interno? Um auditor interno que... Pois é, seu João, e o senhor mole. tava roubando esse celular? Eu não tava roubando, eu tava emprestando. Então daí tudo bem, né? O senhor tava emprestando. Porra, Essa mano, risadinha você foi boa. entendeu? Gente, é marketing na veia. Marketing na veia. Você tem que chegar lá e colocar a carinha, o persona. O que é essa pessoa que eu quero? Então, aí, Albino, pensando nessa linha, quando a gente tá recrutando, porque assim, você recebeu a demanda, cara, você tem uma coisa boa na mão, que é de poder montar um time, tá? Então, o que seriam aí, se a gente fosse resumir, eu gosto do 3, tá? O que seriam 3 passos aí pro gestor falar, cara, eu preciso montar um time, tenho 0 pessoas a partir de agora. Você precisa montar um time, cara, quais são os pontos aí que esse ser humaninho precisa Posso pensar? falar primeiro aqui? Eu tenho certeza, por isso eu tô perguntando. Primeira coisa. E nem foi Primeira coisa, combinado, hein? equipe é do Ao zero? vivo. É isso? Equipe é do zero? A primeira Isso, coisa que você vai fazer, isso, você vai equipe do levantar da zero. tua cadeira, você vai lá conversar com o teu chefe e vai falar assim, chefe, me diz quais são as 3 coisas que você espera da minha área. É aí que começa, marketing na veia, eu tô te falando. Quem é o teu cliente? É o teu chefe. Olha, o Wellington, eu quero uma área dura, uma área que identifica problemas e que quando identificar, então, dura, ela não pode ser passiva e deixar passar mole as coisas. Segunda, tem que ter senso crítico e encontrar os problemas. E terceiro, ter a criatividade de solucioná-los. O que você vai fazer? Senta na tua cadeira e fala assim, o que eu preciso? Vou montar uma equipe de 5 pessoas. Bom, as 5 vão fazer auditoria interna? Não. É uma área de auditoria, então o que ele quer. As 5 vão fazer auditoria? Não. Eu vou fazer o seguinte, 3 vão ser auditor e 2 vão ficar mais no back. Beleza. Os caras de back, eu quero um que manje de BI. O cara que faz, então você montou ali o técnico. Agora você vai pegar o comportamento.
Montou o esqueleto, agora você vai encher com músculo. Quais são os comportamentos de um cara de BI? Tem que ser analítico, um cara mais concentrado, um cara que trabalha sozinho, um cara que não é muito comunicativo. Esse cara você vai contratar. O cara que é auditor tem que ser o cara com senso crítico, o cara tem que ter zero tolerância a erro, o cara tem que ter um perfil mais agressivo. Entendeu? É aí que começa. Quais são os 3? Começa dos 3 desafios da área, e daí você vai olhar assim, o que eu vou entregar? Eu vou fazer 5 auditorias por mês. Eu tenho 5 funcionários. Quantos vão auditar? Puxa, mas daí vai todo mundo auditar? Quem faz o relatório? Pô, então vai ter que ter um cara aqui. Eu vou fazer relatório de PowerPoint ou vou fazer de BI? Pô, isso é diferente. Se eu for contratar um cara que faz a apresentação, é um cara mais de storytelling, um cara que vai apresentar os relatórios? Ou é um cara que vai mexer em BI, em base, pra fazer relatório, e o cara... Quem que vai apresentar? Então assim, Wellington, não dá pra dizer... Eu queria muito responder você dizendo assim, cara, em primeiro lugar, proatividade, blá, blá, blá. Não dá pra responder isso. Não, mas depende. Não, eu concordo. Eu acho que, aqui pegando aqui do que tu falou, eu acho que se fosse traduzir isso aqui em grandes milestones, né, em grandes marcos aí, né, então o primeiro ponto é identificar o que você quer como entrega. Não. O que então, o teu gestor quer. Isso, você entende a gestor. Não, mas é diferente. O que o teu gestor quer, entende Isso. como deliverable ali como entrega. O que ele espera? Cara, meu gestor espera X, tá? Você, gestor, é um coordenador e tá respondendo para um gerente. Ou exemplo, o gerente que responde para um diretor. Então, o que a empresa espera da tua área? 3 bullets. A tua área... Exato. Cara, a minha área precisa ser crítica... Parceira. Ela precisa... crítica / parceira, mas ela precisa encontrar problema, identificar problema e implementar mudança, por exemplo, né? Então, cara, porra, beleza, eu sei o que eu tenho que entregar. Cara, a partir disso, o que eu preciso pra poder viabilizar esses pontos? Cara, eu preciso ter alguém que vai carregar o piano. Aí você vai montar o time. Exato. Então, depois que você definiu o que você precisa, vai montar o time. Porque o time não dá pra fazer só atacante. Não dá pra ter só Romário na equipe. Isso. Quem que vai ser Aldair? E daí então, você vai ter que dizer. Quem que vai carregar o piano, entendeu? Quem vai ser o cara que vai dar condição pra que as coisas aconteçam. Puta, esse cara vai ter que fazer relatório, ele vai ter que fazer um monte de coisa, e esse cara vai ser um player que não vai precisar. Porque você imagina, Wellington, ter muita interface com outras áreas. Se você não montar a equipe, vamos desenhar os possíveis erros. E você não falou com o teu chefe, você faz o que você acha. Se ferrou. Cagou. Já se ferrou. Vai sobrar pra você. Aí você falou com o chefe, mas você não desenhou a equipe, se ferrou também. Sabe por quê? Você pega crítico, não sei o quê. Aí você contrata 5 caras, todo mundo... Cagou quadrado. Não, todo mundo assim, competitivo ao máximo, e todo mundo terninho, calcinha justinha aí. Olá, tudo bem? Eu que sou falando com você. Um mordendo o outro, 3 meses a equipe acaba. Porque você não... Gravata slim... todo mundo de camisetinha slim, da Tommy, e ferrou, cara. Você vai ter um monte de estrela ali, todo mundo se degladiando, vai ficar 2. Dos 5, 3 vão desistir. Então você tem que montar a equipe, você tem que montar o perfil. Como que vai ser vamos falar de futebol aí, escalação, vai ser 3-5, vai ser 4-3-3? Vai ser 5-3-2? Qual que vai ser? Vai ser mais retranca? Vai ser mais ataque? E você pode mudar a estratégia ao longo do tempo. Mourinho ou Klopp, né, você cara? Pode mudar. Wellington, mais importante, o teu chefe você não pode mudar. O que ele espera da área, você pode no máximo atualizar com ele. Passou um tempo aí, queria atualizar com você, continua sendo dessa forma, nós estamos atendendo na tua visão, né? Mas... Faz sentido. Agora, o segundo nível, que é o tático ali, que você pegou e montou a equipe, esse você pode mudar. Eu já mudei, quando eu trabalhava contigo, mudei. Falei, não, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, as pessoas vão ser business partners. Então eu vou ter esses caras aqui que vão atender as áreas. Não, agora eu vou dividir. Uma equipe vai mudar de melhoria contínua, outra equipe vai cuidar de processo, governança, indicadores. Você como gestor tem que ir tentando. Não, agora não, peraí, não funcionou. E cada vez que você muda, você olha pra tua equipe e vê se rola. Quem tá ali e não vai entregar, não vai se encaixar, você tem que trocar. E você tem que achar em cima das habilidades que você precisa. Agora, dica de ouro, que é o próximo passo. Quando você for desenhar a equipe, se você ficar preso no técnico, você vai se ferrar. Porque é comportamento que destrói a equipe. Puta, certeza. Então você tem que falar assim, puxa, eu preciso aqui na minha equipe ter 3 caras mais avião. Eu tenho que ter um cara mais low profile, mas que é analista de dados, assim, um cara mais reservado, um cara... Entra ali no mundinho dele ali e vai fazer os esquemas. Eu preciso de um cara mais crítico, esse cara aqui eu preciso mais comunicativo. Preciso de um cara pra suavizar as relações ali. Espuma! Fazer uma espuminha, precisa. E pode ter certeza, se você contratar uma equipe homogênea, ela se autodestrói. Tem que trazer o heterogêneo. Tem que trazer
Um cara mais vendedor, o cara mais preto no branco e fazer o misto ali. Não, eu acho que um ponto que você falou, eu acho que vale a gente dar mais profundidade, que eu gostei de ouvir esse ponto porque pouca gente fala, tá? Uma equipe homogênea se autodestrói. Sim. Certeza. Fala um pouco mais disso. Porque o mesmo perfil compete. Tô entrevistando o rapaz aqui. O André... Aqui... Não é entrevista, é bate-papo. Rapaz, o André não fala nada. Eu quero ouvir, pô. Eu quero ouvir. Não, eu quero ouvir isso, cara. Não, é que estamos escutando a aula do professor Albinhos. Pô, cara, mas é demais, cara. Me conta aí, A equipe homogênea se autodestrói por quê? Porque o espaço começa a ser... Não tem espaço pra todo mundo. O mesmo espaço. Você pode ter duplicidades, mas você vai ver que ali vai nascer conflito. Todo perfil parecido vai sempre gerar conflito. Eles vão conflitar um com o outro. Vão gerar uma competitividade. Você, como gestor, vai conseguir medir se essa competitividade vai acelerar ou não. Você pode frear ou pode jogar gasolina nela. Às vezes vale a pena jogar gasolina, porque as pessoas ficam muito com esse papinho água com açúcar, sabe? Mamãozinho, papaya com açúcar cristal em cima. Não, equipe unida. Vamos no Parque Barigui andar de mãos dadas. Unida é porra nenhuma, cara. Aqui tem que entregar, também não cara. Adianta tem que entregar. Gestão do conflito pra ter uma relação ruim. Não, mas ninguém legal, gosta de cara, trabalhar legal numa equipe que você não pode confiar no seu colega. Mas eu acho que quando você traz perfis muito parecidos, eles naturalmente vão concorrer um com o outro. O gestor que é inteligente, ele delimita muitos limites para que os tucanos não se biquem, sabe? Então, ó, você cuida dessas áreas, você cuida dessa. Você cuida desse cliente e ele cuida desse. E daí você faz essas comparações. É sadio, fala assim, ó, fulano fez esse case de sucesso com esse cliente aqui. Fulano, o que você pode trazer? Então você vai trazendo aquela coisa sadia de estímulo positivo sem que as pessoas percam o respeito, né? Se agridam, não é isso, mas eles podem chegar a esse ponto. Agora, se você tem 2, tem 3 no universo de 10, você vai administrar. Agora, se você tem uma equipe inteira igual, 5 caras igual, cara, se prepare para você ser psicólogo em vez de ser gestor. Eu tenho um amigo que ele liderou 4 caras. Ele liderou 4 caras o mesmo nível, numa área de analytics. Todos jovens dinâmicos. Ele passava mais tempo conversando com eles para amenizar as emoções. Era assim, cara, era turbilhão de emoções. Ah, não, André, pior que motivar, eu quero sair da empresa. Não tem espaço pra mim. Aí o cara se convencia, ele saía, ele entrava outro. Saía um, entrava outro. Ele falou que ele não conseguia trabalhar. Ele só fazia esse meio campo pros caras. Então, se você preparar uma equipe homogênea de estilos, se prepare pra você perder os cabelos que você tem ou que você ainda não tem ainda. Vai perder cabelo. É isso, eu acho, de homogêneo. Porque o que acontece? É todo mundo concorrendo no mesmo espaço, velho. Imagine o time do Botafogo com 5 atacantes. Todos na mesma escalação. Não dá pra ter. Todo mundo Tiquinho Soares, não dá pra ter 5 centroavantes, cara. Não dá pra ter 5 centroavantes na mesma escalação. Você pode ter eles no banco, o outro que é reserva e tal, mas não dá pra ter no mesmo espaço. Então, não dá. Basicamente, o que a gente tá falando aqui é que o comportamento é o que define se vale a pena a gente selecionar aí um ser humaninho ou não. Com certeza. Né? E cara, e aí eu acho que tem um ponto aqui, pensando no playbook do novo ou do atual gestor, né? No manual desse ser humano, né? Cara, eu acho que eu tenho um grande exercício de autoconhecimento e de autoconhecimento da área e da empresa como um todo, para entender quais são os comportamentos que a gente precisa ter em cada uma das posições do time pra gente poder viabilizar as entregas. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, sabe o cara que faz curso de sommelier, cara que faz curso de harmonização? A gente tem que aprender a ser gestor e fazer a harmonização de estilos de pessoas. Da mesma forma que você chega pra um cara e o cara fala assim, o cardápio vai ser o seguinte, vai ser carne vermelha, mignon, vai ser o queijo camembert, e o vinho é o Cabernet Sauvignon. Cabernet. Tá? Ele criou uma harmonização lá de salgado, doce e vinho, por exemplo. De um queijo, de uma carne e de um vinho. É a mesma coisa em equipe. Você tem que saber harmonizar. E harmonizar não é combinar, viu? Cuidado. Senão você vai vou contratar só corintiano. Vou contratar só... Mas qual que é a diferença? Você tem que entender que existem...
Vamos ser claros, ó, comunicação assertiva aqui, cara. Como que você consegue com experiência, mas se você usar um pouco de inteligência, você também começa a entender como que vai funcionar, por exemplo, trabalhar com um cara que é muito vendedor, muito enrolador, o cara que tem aquela o speech afiado e a espuma, o cara faz aquela groselha e tal, e você colocar do lado pra trabalhar um cara que dependa dele, um cara que é muito lado do perfil DISC lá, eu não lembro qual das letras é, aquele cara que é preto no branco. Você tem que saber que vai dar merda. Tem perfis que dão curto-circuito. Agora, se eu pego um cara que é vendedor, tal, blá, blá, e coloco junto com um cara que é mais autoritário, impositivo, líderzinho, chefinho. Tem gente que você vai na entrevista e pega, esse cara tem meio jeitinho de líder, gosta de mandar, gosta de ficar passando tarefa pros outros, tal, né? Você não pode escolher, por exemplo, 2 caras com esse estilo de liderança, eles vão competir. Agora você pega... Vão se bater de frente, Agora né? você pega um cara... na pior das hipóteses, o cara não sabe o que fazer, sabe as letrinhas do DISC? Escolhe um de cada letra. Se você tem 4, escolhe um de cada letra. Eles vão se completar. Pô, isso é boa, hein, Albino? Isso aí tem que tomar cuidado. Quem entende de DISC vai falar lá que tem o D com o I combina mais, o C. Daí começa esse negócio de horóscopo, né? Mas... é horóscopo corporativo. Mas eu falo um de cada letra defendendo a teoria dessa heterogeneidade. Porque não adianta você colocar... Por exemplo, na tua equipe tem que ter um cara que seja vendedor, um cara que apresente melhor, tem que ter o cara que analisa dado, o cara que monta a apresentação, tem que ter o cara que mantém os nervos no lugar, o cara que consegue negociar com as áreas, né? E por isso que a pessoa fica repetitivo, mas o que se precisa? Porque se isso tudo que a gente tá falando, o cara tem uma área de P&D laboratório, faz titulação de 10 mil amostras. Foda-se tudo isso que eu falei pra você. Só precisa ter um cara paciente e que não queira e que siga regras, essencialmente. Aquele cara que se pingou uma gota a mais na titulação, ele joga fora a amostra. É esse cara que você precisa. O cara é o brabo da metrologia, cara que seja bem rígido, né? Bem metódico. Que seria, acho que o C do DISC lá, né? O do controle. É esse cara que você precisa para essa atividade. É o controle barra conforme. Aí você vai criar uma equipe homogênea, só com Cs. Se for só para fazer teste, tudo bem. Agora, se você tem que fazer o teste e tem que se relacionar com as áreas mandam as amostras atrasado, você precisa mandar os relatórios. Um desses caras vai ter que ser esse cara que tem o I lá de influência. Você precisa ter um cara influente que converse, que navega com as áreas, vai suavizar os atritos entre as áreas. Então, 90% da minha equipe eu vou colocar os Cs. E daí eu vou ter um cara ali que eu vou dar uma temperada. Isso é harmonizar, entendeu, Wellington? Não tem uma fórmula secreta. Na pior das hipóteses, é um de cada letrinha. É um de cada estilo. Mas você tem que entender o que é a minha entrega aqui. Eu tenho interface com as áreas, você precisa ter essa maturidade de falar assim, eu preciso ter entrega e interface com outras áreas. Eu preciso ser rígido. Porque às vezes vai uma área lá de criação. Vamos montar aqui uma equipe da área de marketing. Design e marketing. O que adianta colocar um C numa equipe dessa? Um cara que fica controlando. Fudeu, cara. Não funciona, não tem, Wellington. Não vai dar certo. Não serve pra nada um cara lá disso. É diferente de... Nossa, então se eu tenho um cara desse perfil na minha equipe, eu vou ter que remover? Não. Você vai fazer o jogo do xadrez ali com as tuas peças. Mas se você tá montando a equipe do zero, você precisa entender, você tem que harmonizar as coisas. E às vezes, o que acontece, Wellington? A maioria das vezes as pessoas contratam todo mundo clone de você mesmo. Então o Wellington vai lá e vai contratar 5 caras, vai contratar 5 clones do Wellington. O André vai contratar 5 clones do André. E o Albino vai contratar 5 clones do Albino. Vai dar merda. Porque mas esse é o perfil do líder modelador, né, além de brigar entre eles, o que eles vão fazer? Eles vão todos errar a mesma coisa. E, cara, quando a gente tá falando de fazer mini Albinos, mini Andrés, mini Wellingtons, aqui a gente tá falando de fazer líderes modeladores, que a gente tá colocando chapinhas ali, né, que a gente tá colocando mini versões de nós mesmos. Sim. E, realmente, nesse ponto, cara, puta, numa área que é super criativa, não faz sentido você ter um cara que é um S do DISC ali, ou um C que é de cautela barra conforme, um S que é de estabilidade ali, um cara que não tem muito esse perfil. Então, pensando rapidamente aqui, acho que o grande papel do líder nesse momento é de conseguir entender como que ele equilibra esses grandes perfis, pensando na entrega que é a entrega feita, que manda, né? E você tem que ir atrás do teu chefe, porque o teu chefe é a âncora com a entrega, né? Mas assim, eu gosto de jogar o FIFA o modo carreira. E às vezes eu pego um time, eu gosto de jogar 4-4-2 diamante, que é aquele, o meio de campo fica um volante, 2 meias e um meio ofensivo. E 2 atacantes só. Legal, muito bom. Você gosta de jogar desse jeito, Albino? Eu gosto, que bom. Só que daí eu peguei um time que tem ponta. Onde que o ponta serve pra mim
né, que seria o 4-3-3, eu não vou usar os pontas. Lugar nenhum. Aí sabe o que acontece? Eu tento improvisar o ponta no atacante, não dá certo. Sabe o que eu faço? Por experiência, eu ponho esses caras na janela de transferência pra ser vendido. E contrato o que eu preciso. Equipe é igual, cara. Se você vai jogar no 4-4-2 diamante e tem ponta, não vai ter espaço pro cara. Agora, eu vou jogar o 4-3-3 e tem um meia, o MEI, que é o MEI, meia ofensivo. Não tem espaço pro cara. Porque eu tenho um volante, 2 meia e os 2 pontos e um atacante. O que eu vou fazer com o meio ofensivo? Nada. Vai ficar sobrando na equipe. Tem que trocar. E o trocar, às vezes assim, um cara de talento na tua área ali, você vai fazer um movimento lateral pra ele ir pra outra equipe. Você precisa entender se ele que é o errado ou é a forma como você montou a equipe que não tem espaço pra ele. Seria um cara que vale a pena. É o encaixe, né, Albino? É o encaixe. Né? Então assim, a gente tá falando muito disso e pouco de entrevista. Por quê? Não adianta a gente fazer um episódio aqui pro cara que tá ouvindo e falar assim, deixa eu anotar aqui. Proatividade. Saber falar. A gente pode até listar, pra mim, as habilidades, soft skills que mais ajudam você a ter um bom cara na tua equipe. Mas, cara, é o que você precisa da área. Nós temos tanta diversidade. Eu posso montar uma equipe de auditoria, eu posso montar uma equipe de criação de marketing, eu posso montar uma equipe de melhoria contínua, eu posso montar uma equipe de laboratório. Só que todas elas é o comportamento. Aprenda a identificar quais são os comportamentos necessários para o cara fazer uma boa atividade. E quais são essas atividades que ele vai fazer. E daí busque essas habilidades. E esquece essa parte técnica, sabe? Às vezes as pessoas vão muito assim, mas você tem conhecimento em 20 anos de papel celulose, painéis? Já trabalhou com a cola XPTO? Então você é bom. Deve você contrata o cara não sabe falar com os outros. O cara chega e dá tapa na mesa. Ou é uma mala. É mala, é chato, tudo que vai falar é prolixo. Quando eu trabalhei naquela empresa, você, o cara vai contar a história de novo, mano. E aí, sabe quem é a culpa? Gestor. Fez uma merda de entrevista, contratou um mala e vou falar um negócio pra você. Você acha que é só coordenador que faz entrevista ruim? Você acha que é só gerente que faz entrevista ruim? Vivi um ano atrás. Diretor. Uns anos atrás aí, mano. Exatamente. Entrevista já vi ruim. Isso aí, tá? Recentemente. É claro. Você vê de contratação por aí. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não, é foda mesmo. Quem aí que tá ouvindo já não viu um gerente novo entrar na sua empresa que fala assim, meu Deus, o que será? Tava a placa do speech lá, almoço 599 e o cara subiu a escada e contrataram. Como que esse cara chegou aqui, esse é um ponto que eu ia trazer, né? Às vezes o cara engana na entrevista, né? Ou a entrevista é mal feita, não pegou, né? Eu sei, André, isso aqui, tipo, só pode ser assim, eu acredito. Porque já participei também de entrevista assim que você falava assim, nossa, esse cara, o cara deu um show. E aí começa a trabalhar e em um mês você descobre que não funciona, que era só garganta. Por isso que eu acho que esse negócio aí, pra gente finalizar aqui, o próximo bloco, eu quero finalizar com dicas, já vou responder essa tua indagação aí. Fica aí. Começando o bloco final de dicas, eu quero responder uma pergunta que o André fechou o último bloco falando assim, o cara foi lá, fez aquela entrevista, deu duplo carpado de costas, o cara dançou mambo, o cara falou 3 línguas, leu tarô na frente dos outros, o cara falou todas as buzzwords novas, o cara fez malabares, nova coleção. Engoliu fogo, fez tudo, mas daí começou a trabalhar e virou outro cara. Exato. Aí eu te digo o seguinte, não era ele. Aí que tá. André, existe, claro, treinamentos para você fazer boas entrevistas, métodos quase que interrogatórios, né? A principal dica... Polígrafos, mas acho que a dica não precisa ir tão fundo. A principal dica que eu dou para fazer uma entrevista boa, tirando essa parte que nós já falamos durante o outro programa, que é identificar realmente o que você precisa, que acho que é aí é onde o pessoal mais falha. O cara vai meio que no afegão médio. Mas para contratar tem que ser uma pessoa que seja comunicativa, uma pessoa que não durma pouco, né? O cara que toma banho de madrugada, 3 da manhã, água fria. O cara tá jogando o genérico, né? Você cria fantasias na tua cabeça, e não é assim. Eu acho que o principal ponto vai fazer uma entrevista? Nunca faça perguntas fechadas. André,
Você sabe lidar com públicos distintos? Sim. Porra, É óbvio. Ele vai falar que não? Entendeu? Porra, pelo amor O cara de vai Deus. falar que não? Vai falar que Você não. acha? Então, pra mim, André, as pessoas não sabem fazer entrevista. Por quê? Se você faz pergunta aberta e deixa o cara se enrolar, não tem como o cara ser... Só se o cara for sociopata. Se o cara for um psicopata pra ele conseguir simular. Aí você vai fazendo as perguntas poderosas ali, né? E como que foi? Conta pra mim uma situação... Me dá um exemplo aí, que cara. você me viveu dá um lá. exemplo. Por que você saiu da última exatamente. empresa? Pergunta isso. Como que você lidou Qual com foi o tal último situação? feedback duro que você recebeu? Qual foi o feedback na última empresa que você trabalhou que você não gostou? E por quê? Pô, Mano, tira o Albino, cara da desculpa, zona de conforto. Então, Não vem com esse isso. papinho, teu maior defeito, tua maior qualidade, que o cara vai falar que é... Mas isso é foda, né? Ah. Chega a dar dó, né? Esses tempos atrás participei de um assim. O cara tava voando, cara. Uhum. Engolindo faca e não sei o quê. Aí eu puxei assim, não, eu tava olhando aqui o seu currículo e eu vi aqui que você começou aqui, cresceu aqui, é uma carreira em ascensão, né? E aí, por que você saiu dessa aqui e foi pra essa daqui? Uhum. Aí, tipo, pegou no calcanhar do cara, né? O cara não conseguiu, o cara escorregou e entregou todos os problemas que o cara tinha. Não, Bobobó, porque eu... Bobobó, cara. Bobobó. Porque eu É isso. tive uns problemas com equipe, porque eu não soube lidar bem com o grupo. Daí você pegou que o cara não era um cara bom de pessoas. Eles entregam o ouro, ele entrega pro bandido fácil, cara. É a pergunta É que se você for né? com pergunta fechada e que ele tá esperando, O crime nunca é ele já perfeito. treinou. Agora, quando você começa a fazer perguntas que não tem resposta fechada de sim ou não, que ele tem que construir, que ele tem que explicar. Eu fui uma vez com um cara, ele falava assim... eu sou um conhecedor profundo dos métodos de solução de problemas. Trabalhei na Danson Console, principal fornecedor da NASA e maçaneta. Falava assim, pô, parece que o cara é inteligente. Aí sabe como que você mata o cara? É simulações também. Legal. José, Imagine eu vou te dar situação- 4 ferramentas aqui. Eu tenho um brainstorm, eu tenho um Ishikawa, eu tenho um 5 porquês e um plano de ação. Qual ordem você usa essas ferramentas? Você sabe o que o cara falou? Olha o que o cara falou. Bugou, velho. Bom, eu começaria com um plano de ação. Meu Deus do céu! Ué? Para planejar, e na sequência faria um gráfico Ishikawa, que eu considero um dos melhores do Brasil. Pronto. Desmontou a mentira. Você desmonta a mentira. Ai, mano. Meu Deus do céu. Tipo, dá um problema real pro A cara verdade resolver, é... você pega. Agora, posso falar uma coisa polêmica pra finalizar, chegando perto do fim, antes de vocês darem a dica? Bombástica. Vamos lá. Eu acho que Polêmica. tem muito gestor. Aí eu tô parafraseando o Nando Moura aí. Tem muito gestor que gosta de ser corno manso. É palavras do Nando. Palavras do Nando, né? Porque as pessoas não entendem. Nossa, ele falou corno manso. É que o Nando fala que quem não clica no sininho, não é corno manso. Mas Ele não se Abraço, inscreve no Bruno. canal. não se inscreve no Nosso canal. ouvinte, inclusive. Por que corno manso? Sabe o que é a história, André? Você gosta de ser enganado e finge que não tá sendo. Então você vai pra uma entrevista, o cara tá bem vestido, tá com perfume E aceita, é conivente com isso, cheirosinho. né? Você já fez... Ele está com blazer, Você ele já- está com tá blazer. Você já fez 3, 4 entrevistas, todas foram ruins, esse cara entrou... Você já teve tá uma- cansado. Essa conversa é boa, É a maldita preguiça. você não quer cavar. Daí a minha Maldita dica preguiça. pra passar a palavra pra vocês e não falar mais nada no episódio é a seguinte: não tenha preguiça de fazer entrevista. Se você tiver que fazer isso aí. 10 entrevistas, faça 20 Com a mesma energia. com a mesma energia. Porque o cara ruim, se você for corno manso de aceitar, depois quem vai pagar o pato é você. Não se esqueça, eu aprendi isso na Dixie. Casamento ser líder é igual casamento. Você escolheu a tua noiva, você vai ter que arcar com as consequências. Escolheu o cara na entrevista? Seu problema, é você que E escolheu. eu queria trazer também, escute também o seu feeling, cara. O seu feeling ele é bem importante, cara. Se você sentiu um cheirinho ali de competência, um cheirinho de Se cheira merda, tem gosto de merda, é merda, né? um conflitinho ali, não vai na conversa dos outros, porque quem vai ter que trabalhar com a pessoa é você, porque normalmente, às vezes, né, as entrevistas têm mais pessoas, às vezes tem alguns pares, às vezes tem o RH junto, e às vezes você acaba sendo convencido e fala, é mesmo, acho que vai dar certo, Vamos acho que dá tentar. pra consertar, vamos tentar. E é Furada. certo que vai dar ruim, cara. Boa dica. Cara, eu vejo aqui que a gente precisa estar muito claro com o tipo de pessoa que você quer ter do teu lado, né? Então,
um tete-a-tete ali com o olho no olho é fundamental pra gente conseguir tomar uma decisão se a gente vai seguir com aquela pessoa ou não, tá? Mas, de qualquer forma, que nem a gente comentou bastante aqui ao longo da conversa, né? Cara, o que vale é o quanto que tipo de comportamento, que tipo de maturidade, que tipo de inteligência que a gente precisa, inteligência emocional do time que a gente precisa no dia a dia do nosso lado. Porque o técnico, querendo ou não, a gente consegue dar uma lapidada ali, a gente consegue dar uma melhorada. Agora, se a pessoa for lenta, e aí eu vou parafrasear. Parafrasear, fugiu o termo aqui. Vou parafrasear o Fábio aqui, que trabalhou comigo, que eu trabalhei com ele no Boticário, que era o diretor do nosso centro de serviço ali, da Ambev também. E ele falava muito assim, gente, cara, eu prefiro segurar louco do que empurrar a tartaruga. E ele falava muito disso. Eu falava, gente, cara, eu preciso que o cara faça. E aí, e nesse ponto, tá muito alinhado a questão da gente conseguir entender o perfil que a gente precisa. Então, você como gestor precisa entender qual é o tipo de pessoa que você quer no teu time, mas como perfil de entrega, de comportamento. Porque na nossa área aqui, melhoria contínua, o cara sabe de Lean, o cara conhece de Visage, o cara conhece de Visio, conhece de Draw, o cara conhece ferramenta, beleza, é o mínimo, entendeu? Se o cara tiver alguma dificuldade de Lean, não é isso que vai impactar na entrega. O cara aprende, eu consigo ensinar pra ele, entendeu? Se você uma pomba. Exato. Cara, então ferramenta a gente ensina. Agora, se o cara não conseguir conversar com as pessoas, trazer necessidade, ensinar o cara a ser gente, você não ensina, cara. Não tem como, entendeu? Mas aí é teu papel como gestor de conseguir passar isso na entrevista, de colocar as pessoas em situações que elas consigam te passar os comportamentos que elas gerariam. O quanto que elas conseguem convencer, o quanto que elas são... o quanto que elas intrigam as pessoas, o quanto que elas entram numa situação de conflito. E aí, por exemplo, eu tive pessoas que eu cheguei num momento de falar assim, cara, o que você espera do teu gestor? Por exemplo, eu espero que ele me fale. Me diga o que eu tenho que fazer. Que ele me acompanhe. Direcionamento, feedback. Aí, e tem outras pessoas que falam, cara, eu espero que a gente tenha uma relação de confiança e transparência. Porra, que tipo de pessoa que eu quero no meu time? Entendeu? É você quem tem que dizer, entendeu? E que tipo, e aí para cada cargo, para cada posição que você tem, o que você quer, cara? Essa decisão é tua. Você tirou da cartola. Você surpreendeu na entrevista, tá contratado. Tá vendo? Vamos só falar o paz agora e acabou. Falou, vida longa. Falou, pessoal, paz. Paz e bem, irmão. Tenha uma boa vida. Até o futuro e tchau. Paz. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.